Olá, queridos irmãos e amigos, tudo bem com vocês? Você que me assiste aí no canal Conexão com a Palavra de Deus, nessa noite de domingo, Deus tem uma palavra para você, uma palavra que eu diria que vai lhe ajudar bastante, assim como me ajuda, tem me ajudado, certamente vai ajudar você também. Lembrando que até aqui nos ajudou o Senhor. Ebenezer, glória a Deus. Sem nenhuma demora, eu quero compartilhar com vocês a passagem que se encontra no Salmo de número 1. Salmo bem conhecido. E nós vamos ler do 1 ao 3. Eu quero que você fique atento a estes versos, porque queremos falar um pouco sobre vivendo uma nova dimensão. Você tem ideia do que é isso? Viver em uma nova dimensão? Pois é, nós vamos aprender um pouco com o salmista, como é que nós vivemos em uma nova dimensão. Nesse caso, a dimensão espiritual. Uma convivência com Deus só pode ser ou só pode acontecer dentro dessa nova dimensão. O salmista ele descreve aqui como nós somos felizes, ou mais do que felizes, bem-aventurados, não pelo que nós fazemos, não é pelo que o sacrifício que venha a fazer, como muitos até pregam nesse sentido, que você deve fazer um sacrifício. Não é dessa forma. Mas ele descreve o que não devemos fazer. Então, presta atenção. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na lei do Senhor ele medita de dia e de noite. Pois essa pessoa será como a árvore plantada junto às correntes de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Amém? Deu para ter uma ideia? Como é que nós vivemos em uma nova dimensão? Não é através do que nós devemos fazer, mas do que não devemos fazer. Então, nós vivemos assim, em uma nova dimensão. Vivemos um novo estilo de vida. Observe que o salmista, ele, tendo a sua experiência com Deus, então ele colocou a tinta na sua pena e isso ficou escrito para nós, até porque o Espírito do Senhor estava com ele e estava lhe orientando, lhe inspirando a escrever esse salmo. Bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Então, você vê que, a princípio, existe aí, não é, uma bem-aventurança para aqueles que se preservam, para aqueles que buscam conselhos no Senhor, ou pelo menos com aqueles que têm comunhão com o Senhor. Enquanto isso, o homem lá fora, ele não tem essa preocupação. Se ele quer se aconselhar, qualquer pessoa vai servir para ele. Mas o salmista chama a nossa atenção aqui. É aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios. Do homem que vive a sua vida fazendo o que quer, vivendo como quer, sem ter nenhuma preocupação com Deus, com a sua lei, certo? Então essa pessoa está totalmente fora, não vai servir de exemplo. Não tem como lhe dar um bom conselho. E a outra coisa é que esse homem que não se aconselha com os ímpios, ele também não se detém no caminho dos pecadores. É um homem, é uma pessoa que também se preserva de andar com qualquer pessoa. Não devemos ter prazer em viver só por viver, mas procurar
pessoas que tenham o que nos oferecer. Ou então vamos andar com outras pessoas no sentido de oferecermos algo para ela. Ou alguém que mude a nossa vida, nos ajude a mudar o nosso estilo de vida, a viver em uma nova dimensão, ou então alguém que está na condição de ensinarmos para essa pessoa a viver também em uma nova dimensão, na dimensão que nós vivemos hoje, que é a dimensão espiritual, estar com Cristo constantemente. Então, esse homem também ele não se detém no caminho dos pecadores. A outra coisa é, eles não se assentam na roda dos escarnecedores. Imagine uma pessoa que diz viver em uma nova dimensão, que diz estar com Cristo na sua vida e os seus hábitos durante o dia, ou quem sabe até noite, na roda dos escarnecedores. Onde alguém está ali escarnecendo do nome de Deus, onde alguém está escarnecendo dos seus amigos, onde alguém está ali se deleitando em uma mesa de bar através das bebidas fortes, enfim. Então, a partir do momento que essa pessoa tem prazer em viver dessa forma, essa pessoa não está vivendo uma nova dimensão. Mas para você viver uma nova dimensão, você precisa, tanto você como eu, precisamos, na realidade, estar dentro do que diz o versículo de número 2, quando diz: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Olha que maravilha! A condição, a pessoa que quer e que está vivendo essa nova dimensão, essa pessoa, é claro, o seu prazer é na lei do Senhor. Procura viver uma vida diferenciada, uma vida que venha alegrar a Deus, uma vida que venha servir de exemplo. Isso é viver uma nova dimensão, essa nova dimensão espiritual. Essa pessoa medita de dia e de noite. Isso não quer dizer que você tem que estar com a Bíblia na sua mão dia e noite, no seu trabalho, durante a noite, enfim. Não significa isso. Significa que você lê a palavra de Deus, que você se deleita na palavra de Deus e você tem algo na sua mente que lhe leva a meditar aonde você estiver. Essa é a vantagem de servir a Deus. Quando você aprecia a palavra de Deus, quando você tem prazer na lei do Senhor, é claro, você vai estar meditando nela, você vai estar cantando hinos de louvores que falam sobre a palavra de Deus. A sua vida será totalmente diferente. Isso porque você está vivendo em uma nova dimensão, que é a dimensão espiritual. Você já teve um encontro com Deus por meio do seu Filho Jesus Cristo. Então você agora está vivendo essa nova dimensão. E isso, querido, é uma vida de alegria, uma vida de paz, uma vida saudável espiritualmente falando. Você pode ver que as pessoas que hoje vivem essa nova dimensão são diferentes. São pessoas que você olha para elas, ainda que você não queira admitir isso, mas você vai ver que são diferentes. Isso pelo fato de servir a Cristo Jesus. Isso pelo fato dessa pessoa trazer na sua face o brilho do Senhor Jesus, a luz de Cristo. Glória a Deus por isso. Então, você pode ser uma pessoa assim. Você pode até dizer: pastor, eu vivo essa nova dimensão, mas eu não tenho essas qualidades, eu não consigo me ver dessa forma. É só você procurar. Faça como o salmista está dizendo. Medite na lei do Senhor de dia e de noite. Se delicie nas coisas boas que Deus deixou para você. Esqueça dos maus hábitos, das coisas que antes te levava a sofrer, antes te levava a pecar a cada momento. Mas você vivendo essa nova dimensão, você vai ver que a sua vida será totalmente diferente. E olha que diferença faz. O verso 3 traz para nós o seguinte: pois essa pessoa será como uma árvore plantada junto às correntes de águas. Tá vendo?
a qual dá o seu fruto na estação própria e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Glória a Deus, aleluia. Esta pessoa que vive uma nova dimensão é comparada aqui a uma planta, certo? Que ela está junto às correntes das águas. Vamos dar um exemplo, as árvores que estão plantadas, né? Que nasceram lá perto de um ribeiro, perto de um rio, perto de um riacho, de uma aguada. Pode ver que essas plantas, elas estão verdes constantemente por conta de estar ali desfrutando daquelas águas, do frescor através das suas raízes. Assim somos nós, servos de Deus, buscando a Deus. Nossas raízes estão aprofundadas no Senhor Jesus. Então, nós somos essa pessoa comparada a uma planta que será regada ali constantemente, né, junto às correntes das águas. Interessante que ele está dizendo que a qual dá o seu fruto na estação própria. Não fica sem dar o fruto no tempo certo, mas ela dará o fruto no tempo determinado pela estação do tempo. Então, essa pessoa é comparada a essa árvore. E ele ainda diz mais, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Imagina, você que acha que não pode fazer isso ou aquilo, tem aqui essa tônica de prosperidade. Agora, não pense que essa prosperidade é a prosperidade que muitos pregam por aí. Essa prosperidade, ela pode chegar a esse ponto de você enricar, quem sabe, mas vai depender das suas atitudes. As atitudes que você tem tomado no momento, que vai determinar o seu futuro. As suas escolhas. Então, tudo isso vai estar cooperando para aqueles que são comparados a essa árvore plantada junto aos ribeiros de águas. Então, você precisa ter essa compreensão. Para conviver essa nova dimensão, certo? O homem precisa ter um novo estilo de vida, que é justamente esses pontos que nós colocamos aqui. Algumas coisas que você gostava de fazer, você precisa rever seus conceitos a respeito dessas coisas, certo? Você não pode continuar, já que isso vai de encontro à palavra de Deus. É muito importante estabelecer pensamento que nos leva a cada dia a Cristo Jesus como Salvador pessoal, certo? Então, vivendo dessa forma, você está vivendo uma nova dimensão, a dimensão espiritual. Como vivíamos antes de termos uma convivência nessa nova dimensão com Deus por meio do seu Filho? O apóstolo Paulo, ele descreve para nós quando ele escreveu aos Efésios, no capítulo 2, verso 3. Vai, na realidade, mais longe, mas eu quero destacar aqui do capítulo 2, o verso 3 e o 12. Entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Tá vendo aí? Éramos, por natureza, filhos da ira, antes de vivermos nessa nova dimensão. O verso 12 diz, estáveis naquele tempo sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos pactos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Olha, pensa bem um pouco. Quando nós falamos para as pessoas, você precisa de Deus. As pessoas dizem, mas eu tenho Deus. A Bíblia está dizendo que antes, quando a gente era igual às demais pessoas na nossa convivência, então a gente vivia dessa forma aqui, sem Deus no mundo. Era assim que a gente vivia.
Mas quando alguém falar para nós, você precisa de Deus, você precisa aceitar Jesus. Eu tenho Deus, eu tenho Jesus, enfim. Mas a Bíblia está dizendo totalmente o contrário aqui. Não tínhamos Deus na nossa vida. A gente era, por natureza, filhos da ira de Deus, certo? Mas por meio de Jesus, nós alcançamos a sua misericórdia, ou melhor dizendo, fomos alcançados pela sua misericórdia. Agora, o jugo se quebrou, o domínio do mal foi extinto. A lei de vida em Cristo Jesus nos livrou, aos Romanos 8, verso 2. E ainda na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 17, diz assim: pelo que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e agora tudo se fez novo. Quem se encontra aplicado a este verso está vivendo agora em uma nova dimensão. Porque as demais coisas que a gente praticava antes, a maneira de vida que a gente vivia, era totalmente contrária ao que está dizendo aqui. Agora, aqueles que estão em Cristo, veja que é uma nova criatura. Por que é uma nova criatura? Porque nasceu de novo. Nasceu em Cristo Jesus. Jesus nos adotou e agora nós passamos a ser filhos de Deus. Por essa razão, nós vivemos agora uma nova dimensão, que é de uma nova criatura, a dimensão espiritual. Os filhos do seu amor, nós agora somos filhos do seu amor. Portanto, queridos irmãos, de agora em diante, nossa maneira de viver, pensar, agir, estão sob a influência da nova natureza. Nós já não somos mais escravos da nossa própria mente. Nós temos a atuação silenciosa, porém efetiva do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. E isso é que está nos orientando através dessa nova forma que nós estamos vivendo, que é nessa nova dimensão. Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 4, verso 8, diz o seguinte: quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Aleluia! Isso é viver uma nova dimensão. Veja que tem todo um roteiro para vivermos agora essa nova dimensão. Quanto ao mais, irmãos, está vendo? É o que ele está dizendo aqui para nós. Tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. E dessa forma, você e eu vamos caminhando em uma nova dimensão espiritual, vivendo dentro desse padrão de vida, começando lá com o salmista, explicando como é que nós somos bem-aventurados. E aqui nós temos uma descrição do que o Evangelho pode fazer na nossa vida, que é de estar agora pensando totalmente diferente do que pensávamos antes. Muito diferente. Se você analisar, por mais fraco que você se julgue ser diante de Deus, por menor que seja a sua fé de acordo com o seu pensamento, e que a própria Bíblia nos dá razão para pensar no tamanho da nossa fé, certo? Então, por menor que seja tudo isso em nossas vidas, mas nós podemos sim viver uma nova dimensão em Cristo Jesus, porque Ele nos dá essa condição. O Evangelho, quando ele entra em nossas vidas, queridos, ele muda o nosso estilo de vida.
Ele muda para vivermos em uma nova dimensão. Aquela vivência de antes, tudo aquilo é passado. O próprio Paulo, um homem culto, um homem que foi formado aos pés de Gamaliel, a maior faculdade do seu tempo, ele chegou ao ponto de dizer que muitas daquelas coisas ele considerava sem valor, diante da grandiosidade, da excelência do evangelho na sua vida. Não que aquilo não tivesse lhe ajudado. Tudo que ele aprendeu foi muito útil. E eu diria que essa também foi uma das razões pela qual Deus o chamou para o seu ministério. Porque ele era um homem preparado. Ele era um homem preparado intelectualmente. Só não sabia o que era o lado do espírito. Ele não conhecia esse outro lado. Era um defensor da lei, ele era zeloso pela lei. Um homem que era exemplar, vamos dizer assim. Ele não aceitava qualquer uma outra doutrina que não fosse a doutrina que ele foi trabalhado. Mas a partir do momento que ele foi chamado, que ele foi resgatado da vã maneira de viver, que para ele era uma ótima vida realmente, então ele passou a reconhecer que a excelência do Evangelho, que Cristo na sua vida era outra coisa, levou ele a viver essa nova dimensão que eu estou convidando você para viver a partir desse momento, se é que você não está vivendo. Eu peço a Deus que lhe abençoe, que Deus esclareça melhor para você e você viva essa nova dimensão. Viva com carinho. Saiba agradecer a Deus. Saiba aproveitar cada momento da sua vida para o Evangelho, para viver na presença de Deus, fazendo o melhor para Ele, mesmo que seja na sua condição, ainda que o seu melhor não seja o que eu acho que é. Mas o importante é que dentro da sua condição, você está oferecendo o melhor de você para Deus. Que Deus te abençoe nessa noite. Que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre a sua vida, a vida da sua família, a vida das pessoas com quem você irá contactar a partir de hoje. E você vai influenciar as pessoas a viverem essa nova dimensão com Cristo Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.